para quem sabe, né, que já deve ter ouvido aí, tá seguindo na carreira, principalmente literária, aí você pode adaptar também para a carreira que você estiver seguindo, tá bom? Né? Seja você assim, sempre tem uma maneira de começar, pense nisso. A maneira da escrita, a maneira dos escritores, normalmente é participando de pequenas antologias ou de grandes antologias, mas com pequenos textos, né? Contos, poemas, aí depende da área que você, na área que você escreve, né? Do que tipo de gênero você escreve, mas normalmente, né, se for conto de terror, que é o meu caso, você vai participar de uma antologia de terror, se for de romance, você vai participar de uma de romance e assim sucessivamente, beleza? Qual que é o pró e o contra, então? Quais são as vantagens de você participar? Por que as pessoas falam para você participar de antologia? Bom, primeira parte, a antologia é uma reunião, né, de contos e normalmente de autores que não são tão conhecidos assim. Na verdade, podem ter autores conhecidos, mas você normalmente é selecionado por uma editora que faz, né, ou então algum curador faz essa reunião aí de textos. Então você vai passar por uma espécie de banca, né? Essa banca ela vai julgar os seus textos, beleza? Bom, julgando seus textos, então você vai ter uma boa noção e uma boa ideia do que você pode fazer. Então, por exemplo, assim, meu texto está no caminho certo, tá legal, né? Para quem está começando, às vezes é um pouco mais difícil, mas a parte boa é que você vai conseguir muitas vezes você vai conseguir ser publicado antes mesmo de você ter. Então é o seu nome no mercado, é o seu nome fazendo, né, as pessoas serem, hoje em dia, ainda mais na era da internet, não tem como, a gente precisa ser conhecido. Então, participar de uma antologia é uma boa forma de você ser conhecido, é uma boa forma de você entrar no mercado, de as pessoas te conhecerem, saberem que tipo de escrita você faz, qual é o tipo de escrita que você tem, quais são as suas características. Então, isso é muito interessante, né? Fora que você pode dividir, você ganha uma espécie de marketing meio que coletivo, porque você divide espaço com outros autores que também estão divulgando aquele livro. Então, cedo ou tarde, outros autores mesmo vão chegar até você por causa das antologias, né? Os próprios autores que participam junto com você, esses outros escritores que não te conheciam, vão... E, consequentemente, se você começar a construir essa amizade com outros escritores, outros autores, você vai também consequentemente aumentar o público, né? O público daquele autor pode ser o seu público também, ainda mais se vocês escrevem o mesmo gênero. Às vezes você está em um outro tipo de antologia, mas se você estiver normalmente na sua área, na área que você escreve, você pode com certeza fazer um público novo, e parte daquele público daquele autor vai te seguir também, né? Vai ser o seu público também. E antes que você fale assim, poxa, mas aí não vai dividir o público? Na verdade não, lembre-se disso, tem público para todo mundo, né? Quem gosta de terror vai gostar do seu terror, vai gostar do terror do fulano, vai gostar do terror do Beltrano, né? Não tem essa coisa de, eu gosto só do terror do Felipe, né? Lembre-se disso, gosta do gênero, pode curtir a sua escrita. E aí quem vai definir se aquela pessoa vai ser o seu público e o público daquele outro autor é a própria pessoa que vai decidir assim, bom, então eu gostei do estilo que ele escreve, gostei do estilo que o outro autor escreve, vou seguir os dois, tá? Não tem uma limitação de seguidores, não tem uma limitação de, não vou comprar desse autor, então não vou seguir esse autor porque ele é rival do outro. Na verdade não tem isso, muitos aspectos das antologias elas agregam, elas não separam, elas agregam, né? E nós mesmos, como autores, precisamos parar de querer só o grau também de competição, né? Muitas vezes é inerente ao ser humano querer competir e a gente esquecer um pouco a competição e partir para o lado da ajuda, do trabalho mútuo, né? Tem público para todos. O público que gosta do meu trabalho pode gostar do trabalho do outro sem problema nenhum, não vai deixar de consumir o meu trabalho porque está gostando do trabalho do outro. É isso que a gente precisa também considerar. Então participar de antologia é muito interessante, é muito legal por conta disso. Você pode conhecer, ampliar a sua rede, você pode ampliar a forma como as pessoas veem o seu texto, você pode ampliar o seu público, você pode ampliar a sua rede, né, de escritores que vão também te mostrar alguma coisa. Muitos escritores, e eu posso falar por mim, tem muitos assim que a gente aprende com eles. Ideias legais, você fala, puxa, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem um autor aqui que é o Pedro Rossini. Eu já sigo, né? Eu descobri ele aí para participar das antologias.
E, cara, ele faz uma coisa muito legal, vou dar um exemplo dele, tá? Mas ele faz uma coisa muito legal, que é, ele coloca pra gente interagir nos contos dele. Então ele coloca assim, ele faz o conto de terror, a primeira parte, e aí a primeira parte da história sempre termina com uma decisão para você fazer. E aí a decisão a gente vota para saber como é que a história continua. Quem é do meu tempo, quem assistiu Você Decide, vai se lembrar, é mais ou menos fazendo a analogia. Então cada parte do conto depois é influenciada pelo nosso voto. E isso é muito legal, né? É um conto interativo. E é uma forma que ele usou aqui, que aí você vai falar assim para mim, isso não é novo. Realmente, não é novo. Mas no Instagram eu confesso para você que não vejo todo mundo fazendo. Então achei muito legal a história. Quer dizer que eu vou fazer também? Não, mas achei assim, bem intuitivo de você participar e falar, puxa, tem certos tipos de características na narrativa dele que eu acho legal. Que eu falo assim, puxa, ele dá uns detalhes bacanas, a forma como ele faz para prender a nossa atenção é uma coisa que eu posso usar na minha escrita, entende? Então isso não diminui ele, pelo contrário, não me diminui, ao contrário, a gente aprende e aumenta a nossa gama, a nossa variedade de opções, né? Eu estou enriquecendo o meu texto, não ao contrário. Então isso é uma das vantagens. O Pedro, por exemplo, está justamente por causa de uma antologia, entende? Então essa é a grande vantagem das antologias, certo? Você ter o seu texto conhecido, você ter o seu texto publicado, você entender que se você passou por uma banca que foi analisada, não importa que seja, tá, gente? Pode ser uma pessoa da editora que escolheu o seu texto, você foi escolhido por alguém, tá bom? Então isso também aumenta a sua autoestima. Isso também dá uma confiança para você falar, poxa, consegui um texto publicado aí, ó. Alguém gostou do meu texto. Se alguém gostou, outras pessoas podem gostar. Se a editora publicou, se o curador daquele, né, o organizador daquela antologia gostou daquilo, então outras pessoas podem gostar. E isso aumenta a sua confiança para continuar escrevendo, para entender, puxa, esse texto aqui então é uma base boa para eu ter da minha escrita. Certo? É o que eu já falei em outros minicasts. Não significa que se você não foi escolhido para uma antologia ou para um concurso literário, se você não foi classificado, se você não ganhou, não significa que aquele texto não seja bom. Só significa que não agradou aquela banca, não agradou as pessoas que estavam vendo. Então você precisa entender qual é a mensagem que você quer passar naquele texto, naquela história, naquele conto. E assim vai. Então não significa que seja ruim. Agora, um conto que é escolhido, ele te dá confiança para seguir, ele te dá confiança para falar, poxa, então eu tenho talento, eu posso conseguir, eu posso seguir em frente, esse aqui é o estilo que eu posso pegar. Legal? Infelizmente tem a parte contra, que a parte contra vai muito agora do que eu acabei de falar, que é o quê? Quando você não é escolhido, né? Principalmente quem participa de muitas antologias ao mesmo tempo, quem não é escolhido normalmente começa a ter um pouco da síndrome do impostor. Então fala, poxa, será que eu devia estar fazendo isso? Né? Será que eu realmente tenho que seguir por esse caminho? Será que realmente é interessante eu ficar aqui? Será que eu tenho talento? Então começa a se questionar. O segundo ponto ruim de você não ser escolhido para uma antologia, por exemplo, de você participar e de repente tomar uma negativa, é que muitas vezes você não vai ter o feedback do seu texto. Então você não vai saber o que você precisa fazer para melhorar. E aí o melhor que seja é justamente você não se concentrar só em antologias, mas também fazer mentorias com editores, com pessoas, com profissionais que sejam gabaritados para te auxiliar naquilo. Né? Seguir esses profissionais já te faz um grande favor, né? Seguir esses profissionais já te dá uma gama enorme de conhecimento sobre o que você deve fazer para modificar, né? O que você está errando, qual é a parte que você precisa aperfeiçoar. Mas infelizmente nas antologias em si, quando você manda para uma editora, eu por exemplo já fui recusado várias vezes. Então eu gostaria muito de saber às vezes um feedback que é por que meu texto não foi escolhido. Ele não se encaixa direito na ideia que a pessoa tinha, a pessoa queria outra coisa, por mais que o tema seja livre, mas ela de repente achou que aquele tema não era legal, entendeu? Tem coisas que realmente não são apropriadas. Será que eu estou errando aqui? Será que eu estou errando na escolha do tema? Será que eu estou errando? Será que meu texto não corrobora com isso? Será que meu texto não rende? E é por isso que eu não fui escolhido, entende? Então assim,
tem vários fatores que podem fazer com que você não seja escolhido para uma obra, né, para participar de uma antologia. O grande ponto aqui é esse, é assim, será que eu vou ter esse feedback? Eu não vou ter esse feedback. Eu não vou ter esse retorno de falar, olha, seu texto não foi escolhido por isso. Muitas vezes as antologias trabalham com centenas de textos. Então aí você não vai conseguir fazer assim, olha, eu consigo responder o fulano que o seu texto não foi escolhido por causa disso. É fulana porque o texto dela não foi escolhido por causa disso. Ela não vai conseguir responder todos. Então normalmente você não tem esse feedback, é uma coisa ruim, porque pelo lado da confiança ele pode te atrapalhar, ele pode trazer aquela insegurança de volta, e ao mesmo tempo você também não tem uma ressalva de por que você não foi escolhido. Então esse é o contra que eu vejo assim em participar de antologia. Outro ponto contra que eu também vejo é muitas vezes as pessoas querem participar de muitas antologias seguidamente, entendeu? E não tem texto para isso. É uma coisa que eu já falei em um outro minicast, que é você começa a escrever e aí você escreve por determinado momento, você escreve por determinado assunto, mas você não está preparado, então não estava planejando participar de nada. Aí você adapta o seu texto para as normas de um concurso literário. Não que você não deva fazer isso, mas assim, você entende que você pensou uma ideia e talvez aquela ideia que você esteja modificando não seja mais a melhor. Então você já está modificando para se adequar a normas, né? O melhor talvez seja você criar um novo texto, mas aí também tem a ideia do quanto eu vou ter que escrever para criar um novo texto. Então tem tudo isso que pega, por isso que muitas vezes eu prefiro, e aí é uma questão de experiência minha, eu prefiro participar de menos antologias, ir participando aos poucos, escrevendo com mais qualidade, tentando melhorar o meu texto, e aí sim falar, poxa, esse texto aqui tá bem legal, eu posso participar dessa antologia. Ou então, gostei do tema da antologia, né, dessa editora, então eu vou participar dela, vou escrever um novo texto. Vou escrever um texto bacana. Eu, por exemplo, estou nesse processo, estou fazendo para um concurso literário, mas estou escrevendo um texto, um conto do nada, do zero. Porque o que eu tenho lá eu acho que não se encaixa. Eu teria que adaptar para o formato em que eles aceitam, né, as normas, né, de palavras, de caracteres de cada concurso. Então, ao invés de fazer isso, eu prefiro fazer o quê? Não, eu vou lá, vou escrever um texto do zero, baseado nas normas que este concurso pede, que eu acho mais fácil de conseguir adaptar. Mas é isso, então. Esse para mim são os prós e os contras de você participar de antologias. No geral, a gente recomenda sempre, assim, eu também recomendo, e eu entendo porque me recomendaram, porque é muito bacana você ter o seu texto lá, principalmente para quem está começando aqui, não tem nenhum livro lançado ainda. É muito bacana ter o seu nome numa obra e conseguir trabalhar em cima dela depois para fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. É uma outra forma de fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. É claro que você pode fazer isso pela internet, você tem os próprios blogs, você pode fazer isso pessoalmente, mas você estar numa antologia, ter sido escolhido por uma editora ou por um grupo, né, de organizadores, de curadores daquela obra, vale a pena muito. É bastante gratificante, justamente para saber que o seu trabalho está no caminho certo. Então aquilo pode te dar uma confiança para seguir adiante. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado deste minicast. Eu estou procurando fazer mais assim agora, ver se eu apareço um pouco mais. Nem todos vão ser assim, mas esse eu quis falar, aproveitar o momento, que era um assunto que eu já queria trazer há algum tempo, que era justamente das antologias. Tenho gostado de participar. Se você ainda não sabe, eu estou em 3 delas. Eu estou na antologia, 2 da editora Tenha Livros, e estou na antologia O Medo que se Espalha, da editora Furcata. Então eu vou deixar os links aqui, quem quiser conferir depois pode ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Então também não esquece lá de me seguir na outra rede social, que eu vou deixar aqui também. E se você gostou, obviamente, deste vídeo, deixa aí o seu like e o seu curtir. Se você ficou até agora, diz pra mim aí nos comentários que você ficou até o final, né? Manda aí um joinha, fala fiquei até o fim, tá bom? Que eu vou saber que você assistiu esse minicast até o final e que vocês estão principalmente curtindo o conteúdo, né? Essa é a parte mais importante para continuar produzindo, e o YouTube recomendar isso daí é que vocês assistam
e curtam, compartilhem, interajam, podem comentar à vontade, pode dar inclusive sugestão para outro minicast, outro assunto que vocês queiram abordar, se for da minha capacidade eu trago aqui, ok? Então, obrigado por ter assistido, obrigado por estar aqui, até a próxima, tchau!